Estava de saída na minha casa, foi no livro de Josué, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 1. Eu vi o pastor aqui falando em fé, falando em determinação, falando que tudo é possível para aqueles que crêem no Senhor. Glória a Deus. E Deus me deu essa palavra, amados irmãos. E essa palavra, creio que vai tocar no coração dos irmãos de uma forma diferente. Eu creio que você que está aí nos ouvindo, na cozinha, no quarto, na sala, sentadinho aí no sofá, balançando na cadeirinha, vai ser tocado profundamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra hoje é palavra de encorajamento para você que está achando que tudo terminou. Que aleluia. Tudo tem fim. Aquele que está nesse momento triste, abatido, preocupado. Aquela pessoa que está achando que, sabe, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Oh, e Deus levanta e fala comigo, com você nessa noite. Glória a Deus. Que Deus ele sempre está conosco. A todo momento e a toda circunstância. E essa palavra mexeu e mexe ao meu coração. Toda vez que eu estou triste, toda aleluia. Vez que eu estou passando por uma adversidade, eu me lembro que Deus ele manda para mim e você. Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo para que a gente possa entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Josué, capítulo de número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo. Aleluia. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Glória e toda a a terra, louvado seja o nome do Senhor dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol. Será vosso termo, e ninguém se sustentará diante de ti. E dos dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. E não te deixarei, e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, ó glória. Aleluia. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. E darei tão somente te esforças e tem de bom ânimo, para teres cuidado, louvado seja o nome do Senhor, de fazer conforme toda a lei que servo Moisés te ordenou. Dela não te servirá, aleluia, não desviares nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Glória a Deus. Não te aparte a boca do livro, deste livro, e a lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos. E então prudentemente te conduzirá, e não te mandei eu te esforçar-te, e tem de bom ânimo, não pasma, e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Oh glória. Glória Eu sei que o Espírito Santo de Deus nessa noite já tocou você que está aí do outro lado e dizendo para você: não tenha medo. Oh, aleluia. Não se espante. É forte, papai. Louvar, oh glória, estou todo arrepiado aqui, pastor. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vemos aqui, aleluia, um jovem por nome Josué. A Bíblia diz, aleluia, que Josué ele era servo de Moisés. Aleluia. E a Bíblia diz que ele é tão íntimo, mas tão próximo, que ele não desapartava da tenda. Glória ele a ficava Jesus. do lado de fora, esperando Moisés.
E a Bíblia diz que Moisés agora é morto, morre, sai de cena, louvado seja o nome do Senhor. E agora vem a tristeza de Moisés, de Josué, vem o desânimo, vem a incerteza, aleluia. Mas ele também sabia que o Espírito de sabedoria, o Espírito de Deus estava sobre ele, porque o Moisés, aleluia, assim estendeu as mãos e colocou sobre ele, aleluia. Só que ele sabia, pastor, e minha irmã Vera, que a missão era muito difícil, porque ele sabia quem ele ia, aleluia, com quem ele estava lidando. Ele sabia que Moisés era um homem, aleluia, que o próprio Deus descreve em Deuteronômio capítulo 34, aleluia, da certa intimidade que Moisés tinha com Deus. E a Bíblia declara aqui, aleluia, que Deus, aleluia, falava face a face com ele. E não houve e não haverá, aleluia, um profeta de tamanha, aleluia, igual a Moisés. E ele sabia, Josué, que a missão era difícil. E logo bateu o desânimo, porque não era fácil liderar um povo, aleluia, que sabia quem era Moisés. Não era fácil liderar um povo, aleluia, no meio do deserto. Por quê? Porque ele, aleluia, sabia que a tarefa era difícil. A tarefa era quase, aleluia, para os olhos humanos, a lógica humana, era impossível. Só que agora, Deus ele permite, minha irmã Vera, se passares 30 dias do luto, do choro, aleluia. Até então, Deus falava diretamente com Moisés, e Moisés, aleluia, o transmitia para o povo do arraial, o povo de Israel. Só que agora, Moisés já não está mais. E a Bíblia diz que Josué ele está triste, porque a referência dele já não estava ali mais. Aquele que ele podia conversar, que ele podia contar, aleluia, já não estava mais. Só que agora Deus ele brada e fala diretamente com Josué. E ele já dá uma ordem. E ainda fala, olha, Josué, o meu servo, aleluia, não está mais, ele já morreu, já acabou. Já não está aqui mais no meio da gente. Agora a missão eu já estou te dando. Mas muitas das vezes nós passamos por uma prova, deixa o desânimo, o medo, a incerteza batendo no nosso coração, e a gente não entende. O chamado do Senhor é maior do que o seu medo, é maior do que aquilo que está tentando lhe parar. Glória Aleluia. a Deus. Você pode estar nesse momento agora chorando, triste, abatido, achando que não tem capacidade de liderar a tua casa, achando que não tem capacidade de liderar o seu ministério, achando, aleluia, que o povo que está aí, aleluia, não foi Deus que te colocou para você tomar conta. Mas hoje eu te digo, aleluia, o que Deus falou, aleluia, a Josué. Aleluia. O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa o Jordão. Eita, glória! Aqueles que estão tristes e abatidos, meu Deus e o seu Deus, aleluia, está dizendo: levanta, aleluia, e olha para o céu, porque aqui aleluia. Eu estou. Oh, glória. Glória. Deus primeiro manda você que está, aleluia, caído por qualquer circunstância, por qualquer percalço e adversidade da vida, ei, qualquer palavra que seja de desânimo, qualquer palavra de medo, qualquer palavra de incerteza, o meu Deus está dizendo hoje: você se levante, aleluia, e olhe, aleluia, porque grande é o caminho, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Josué sabia, pastor, que era difícil, aleluia, liderar no lugar de Moisés. Porque ele sabia quem era Moisés. Ei,
Deus também sabe quem é você. Aleluia. Deus conhece a sua capacidade. Glória Deus a sabe Deus. aonde você pode, quais são os seus limites. Mas muitas das vezes a gente esquecemos que Deus é o Deus de sondar nossos pensamentos. Aleluia. Deus é o Deus de nos levantar, aleluia. Glória a Deus. E a gente se esquecemos, aleluia, que Deus é o Deus de nos, aleluia, de nos levantar, de nos dar força. Eu creio, Abrir caminhos Deus, Senhor, tortuosos, da glória. endireitar caminhos tortuosos. Só que agora, aleluia, o próprio Deus fala com Moisés, Aleluia. com Josué. Que coisa linda. Que coisa magnífica. Moisés, aleluia, Josué está lá chorando, pastor. O luto. Deus diz agora: ei, Moisés, está bom, chega. Chega, Josué. Você teve 30 dias para se recompor. E agora é hora de marchar. Aleluia. Deus vê que o sofrimento, ela pode, aleluia, vir para os nossos corações, sim. Mas ela vai durar momentaneamente. Mas eu e você temos, aleluia, que nos levantar diante da tempestade. Glória Aleluia. a Deus. E nessa noite Deus está dizendo: ei, você, aleluia, por algum momento está aí, aleluia, cabisbaixo. Você que por algum momento está triste, chorando pelos cantos, achando que nada vai resolver. Deus está dizendo: ei, te levante. Aleluia. Aleluia. Que Glória palavra a Deus. poderosa, meu Deus está dizendo nessa noite. Você levante agora, aleluia, e passa para o Jordão. Oh, glória, meu Deus, Aleluia. que coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. E você que está achando que não pode, aleluia, resolver colocar o teu filho nos caminhos do Senhor. Você que acha que o teu casamento está perdido. Você que acha, aleluia, que o seu emprego está perdido. Deus está dizendo: levante e briga por aquilo que é seu, aleluia. Aleluia. Porque o inimigo, ele sempre vai querer colocar medo. E a circunstância adversa vai querer sempre parar aquilo que Deus está preparando para você. Oh, Espírito Josué não sabia, Santo. o medo de Josué, porque ele não sabia qual era a terra que Deus estava e colocando sobre ele. Mas Deus está dizendo: levanta agora, Josué, e passa para o lado do Jordão. Deus já está dizendo o lugar que ele vai pisar. Deus, quando levanta e designa aquilo, aleluia, para mim, para você, Ele só quer que você confie nele. Porque se Glória o caminho a estiver Deus. tortuoso, Ele endireita. Eita glória. Se o caminho estiver cheio de espinho, Ele permite que você passe. Aleluia. Mas a promessa de Deus é cumprida na minha vida e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Não é fácil, porque Josué olhava para o lado e via aquela multidão olhando para ele, dizendo: será que verdadeiramente esse cara aí está no lugar de Moisés? Será que verdadeiramente esse cara aí fala com Deus? Até então, aleluia, Deus não tinha manifestado o poder dele e a soberania dele em cima daquilo que ele tinha dito a Josué. Aleluia. Aquele momento foi um momento único, um momento oportuno de Deus dizer: ei, Moisés, levanta-te, porque você vai fazer esse povo, vai conduzir esse povo Aleluia. aí ao lado do Jordão. Glória a Deus. Aleluia. Mas tenha de bom ânimo, Josué. Você vai passar por tribulação. O povo vai olhar para você desconfiado. O povo vai achar que você não vai poder. O povo vai achar que você não é nada, não é ninguém. Mas eu apresentarei você diante do povo. Aleluia. E o povo que temeu, aleluia, oh glória, Glória a Moisés Deus. também vai temer a você. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, é palavra de acorajamento. É palavra, aleluia, de que você saia do acomodismo. Chega de você estar sofrendo pelos aleluia. cantos. Chega de você estar dando uma de coitadinho. Deus olhou para Josué e disse: ei, Josué, chega de estar chorando luto. Chega de estar dando uma de coitadinho. Agora o momento é marchar. O momento é você Aleluia. pisar. Que ninguém, aleluia, vai, aleluia, derrubar aquilo que eu coloquei sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas há momento, pastor Alexandre, que nós se achamos incapazes diante da tamanha missão que Deus nos dá. Mas muitas das vezes é bom que aconteça. Aleluia. Sabia que a gente se acha nada, se acha ninguém. Por quê? Porque aí a gente entende a soberania e o poder de Deus. Oh, glória. Josué aqui, aleluia, entendeu que ele não podia. E ele sabia com quem ele, aleluia, estava lidando. Porque se você olhar em Deuteronômio aqui, você vai ver o próprio Deus apresentando a carta, aleluia, de Moisés. Vamos estar lendo para que a gente veja que tão difícil era a missão de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 34. Aleluia.
seu versículo de número 7, que diz assim: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu ele o seu vigor. Aleluia. E os filhos de Israel pleitearam a Moisés 30 dias, aleluia, na campina de Moabe, e os dias, portanto, de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito e de sabedoria, Aleluia. porquanto Moisés tinha posto sobre ele e as suas mãos. E assim os filhos de Israel deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenaram a Moisés. E nunca mais se... Olha que palavra linda aqui, olha. No versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel um profeta, aleluia, algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Glória a Deus. Veja, tão difícil era a missão, aleluia, de Josué. Liderar esse povo, pastor. Veja o tão grande é. E às vezes, irmão, a gente achamos incapaz da missão que Deus colocou sobre as nossas vidas. Às vezes a gente achamos incapaz que a gente não pode liderar a nossa casa. Às vezes a gente achamos que a gente não pode liderar a nossa igreja, nosso ministério. Às vezes vem um desânimo, porque, aleluia, às vezes a gente encontramos um obstáculo ao qual o próprio Deus disse: se esforce, você vai passar por esse obstáculo, você vai passar por essa tribulação, mas no outro lado você vai ver o Jordão, você vai ver, aleluia, a terra prometida, que manda leite e mel. Mas antes disso, aleluia, nós paramos. Por quê? Porque muitas das vezes falta confiança para com o Senhor. Deus só pediu a ele: Josué, então somente se esforce, porque, aleluia, você vai enfrentar gigante no meio do caminho. Josué, você vai enfrentar exército no meio do caminho. A Bíblia, aleluia, se você se aprofundar, você vai ver, porque se você se aprofundar mais, pastor, você vai ver que foi uma guerra constante durante 7 anos de Josué. Josué enfrentou vários gigantes no meio do caminho, vários, aleluia, exércitos afiados, exércitos numerosos, mas, aleluia, não importa o tamanho do exército, o importante é o tamanho do seu Deus. Aleluia, eu sempre digo, aleluia, se o mundo está contra você, se palavras tortuosas estão vindo contra você, aleluia, não importa, o importante é quem está com você. E nessa noite, meu Deus está dizendo, assim como Deus disse: ei Josué, eu serei com você aonde você, aleluia, andar. Deus está dizendo nessa noite para alguém que está aí ouvindo essa palavra. Você que está, aleluia, no hospital, você que está, aleluia, passando pelo momento, uma turbulação, Deus está dizendo: ei, o problema é que você está aí, aleluia, passando, tão somente tenha ânimo, tenha bom ânimo, se esforce. Você tem que lutar, sair daí onde você está, aleluia, porque Deus tem planos maiores para você. Se Josué não desse ouvido e não se levantasse ali, Josué ia ficar ali prostrado. Mas Josué deu ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes nós ouvimos a voz do homem. Nós se abatemos com palavras, aleluia, tortuosas, irmã Vera. E às vezes entristecemos. Vivemos dentro de um luto ao qual, aleluia, o próprio Deus diz: ei, tá bom, chega. Se levante. Porque você vai fazer, eu vou fazer com que você atravesse o Jordão. Mas muitos de nós pensamos que nós vamos morrer afogados. Glória a Deus. O que me chama mais a atenção, aleluia, é que Josué, aleluia, ele tinha a certeza que o Espírito de Deus estava com ele. E ele tinha a certeza e a convicção, aleluia, que ele podia. Aleluia. Mas o que estava faltando era coragem. E no meio da nossa luta, no meio da nossa caminhada, muitas das vezes vai faltar coragem. Eita, Jesus. No meio da nossa luta, no meio do nosso ministério, vai faltar força. Glória. Vai bater o desânimo, vai bater a incerteza. Nós vamos ficar tristes. Nós vamos passar por tribulação, porque nós somos carne, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe a nossa limitação, mas muitas das vezes eu e você, aleluia, queremos desistir, queremos retroceder do chamado, queremos, às vezes a gente até questionamos: Senhor, será que foi o Senhor mesmo que colocou sobre mim esse tal ministério, Senhor? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a falta de confiança para com o Senhor, aleluia, a falta de entender que Deus, aleluia, está em todo ambiente, de toda
circunstância, não importa qual seja o cenário, seja cenário de derrota, se seja cenário, aleluia, de enfermidade, se seja cenário, aleluia, de incerteza, Deus, Ele lá está, irmão. Quando Ele promete para mim, para você, Ele jamais Ele vai abandonar aquilo que Ele colocou sobre a minha vida e a sua, porque a capacidade não é minha, a capacidade não é do irmão, a capacidade é do Senhor. Aleluia. Mas nós temos que enfrentar. Mas muitas das vezes os exércitos vêm numerosos e a gente queremos parar. Mas nessa noite o meu Deus está dizendo: ei, você que está aí do outro lado, seja ele nessa cidade, seja ele, aleluia, em qualquer lugar, qualquer país, seja ele que está sozinho agora nesse momento, aleluia, na tua casa, na solidão, a solidão, aleluia, batendo o seu coração, oprimindo o seu coração, Deus está dizendo: ei, se acorage, se levante, aleluia. Assim como eu dei uma palavra e Josué, aleluia, largou o luto, Josué largou a tristeza, aleluia, e entendeu que os caminhos, aleluia, é do Senhor. Deus está dizendo nessa noite, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Então somente medite de dia e de noite, para que os seus dias, aleluia, seja bem sucedido. O que está faltando, aleluia, você meditar, irmão, para que Deus fale com você. Às vezes você quer, aleluia, ouvir uma palavra de uma pessoa, você quer ouvir uma pessoa dizendo: ei, faça isso, faça aquilo, mas a Bíblia, aleluia, é o nosso, nossa bússola. A Bíblia é o nosso, aleluia, nossa luz, é ela que vai nos guiar, é ela que vai nos dizer aonde a gente devemos colocar os nossos pés, para que as nossas vidas sejam bem-sucedidas. Quando Deus diz a ele, aleluia, Josué: ei, Josué, antes medite de dia e de noite, e não desaparte dessa lei. É porque ele sabia que momentos, aleluia, difíceis vinha para Josué. Ele sabia que momentos, aleluia, de guerra vinha para Josué. Como? Eu vou lhe dar um exemplo. A queda, a derrota de Ai, aleluia, a vitória de Ai contra o povo de Israel, ali abateu, aleluia, Josué, de uma tal maneira que fez, aleluia, Josué dizer que a vergonha estava sobre todo Israel. Glória a Deus. Mas Josué estava alicerçado. Josué estava alicerçado e ele sabia que tinha algo errado. Às vezes a gente colocamos culpa em A ou B e não procuramos onde está errado. Às vezes o erro está dentro do nosso coração de não acreditar do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Irmão. E às vezes a gente não paramos para pensar e dizer: rapaz, é verdade. O erro está em mim. A pessoa pode deu uma palavra, pode não deu algo certo. Um investimento que eu fiz, uma porta que, aleluia, que eu pensei que ia se abrir e não se abriu. Mas não é que a circunstância, aleluia, está tentando parar você. Às vezes o erro está dentro do teu coração e você não reconhece. E Josué, aleluia, reconheceu que ele precisava se levantar, ele precisava ter ânimo, ele precisava entender o que estava acontecendo ali. Mas como é que ele fez isso? A Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor. Aleluia. Ele falou com o Senhor o que estava acontecendo ali no arraial. E Deus falou: olha, Josué, furtaram os utensílios e os tesouros. Aquilo que eu não mandei pegar, pegaram. Está no meio do arraial. Se santifique-se. Olha, diga o povo que se santifique-se, que amanhã eu mostrarei. Olha que coisa linda. E mais uma vez Josué se levantou. E mais uma vez no meio da tempestade, Josué se levanta. No meio da guerra, Josué se levanta. Irmãos, amados irmãos, quando nós perdemos algo, não quer dizer que tudo acabou. Aleluia. Não quer dizer que a nossa vida parou. Glória. Não quer dizer que o nosso chamado, aleluia, cessou. Não. É amadurecimento. Aleluia. É intimidade que às vezes o Senhor quer de mim, de você. Irmão, não é fácil você liderar uma família. Não é fácil você liderar a sua casa. Não é fácil você liderar o seu, aleluia, o seu ministério. Muitas das vezes vai bater um desânimo por uma palavra, por um gesto.
pela falta de companheirismo, pela falta de lealdade, mas eu quero dizer nessa noite que aquele, aleluia, que lhe prometeu, ele jamais lhe abandona, ele jamais, aleluia, lhe deixará. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra nessa noite, aleluia, é uma palavra de levante, uma palavra, aleluia, de aquele que está triste e abatido, aleluia, procurar se levantar, porque o meu Deus e o seu Deus nessa noite está dizendo: tão somente se esforce. Glória. E eu comecei a procurar aqui, pastor. Eu disse: meu Deus, essa palavra tão somente se esforce, tem de bom ânimo. E eu comecei a contar, porque eu sou muito prestativo. Eu não tenho muito estudo. O pastor sabe, eu já contei. Aleluia. Mas eu sou muito assim, eu observo muito. E eu comecei a procurar na Bíblia aqui quantas vezes Deus ele fala com Josué: tenha de bom ânimo, se esforce. Aleluia. E quando eu vi, foi 7 vezes. Meu Deus. Eu disse: meu Deus, todos os dias da tua vida, durante 7 dias da semana, Deus manda você se esforçar. Aleluia. Deus manda você ter bom ânimo. Porque Ele sabe que de manhã você está sorrindo, mas à noite você pode estar chorando. De manhã você pode estar com um prato de comida, à noite você pode estar com um prato vazio. De manhã você pode ter dinheiro na conta, mas à tarde você pode não ter. Mas a presença do Senhor, ela não pode faltar. Glória a Deus. Essa é a única que não pode faltar na sua vida. É esperança, irmão. Quem é a sua esperança? A sua esperança é o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes é assim: a minha esperança é a última que morre. Não morre não. Lá no Salmo 71, o salmista diz: aleluia, que a minha esperança é o Senhor e ela não morre. Ela continua, aleluia, para todo sempre lá no trono. Mas eu e você temos que ter a confiança para com o Senhor. Glória. Aleluia. E eu creio que Josué entendeu. Josué passou a confiar no Senhor. Foi 7 anos de luta travada, ganhando, aleluia, territórios e mais territórios, aleluia, guerras e mais guerras. E ele entendeu que tudo que ele fazia ali tinha que ser debaixo da confiança do Senhor. E nessa noite Deus está dizendo assim: a sua vida espiritual quer ser bem sucedida? Confie no Senhor. Aleluia. Que coisa linda, né? Deus, ele não pede nada além que você não possa cumprir, irmão. Deus não pede sacrifício louco, não, irmão. Deus só pede que você abra seu coração e confie nele. Não importa qual seja a circunstância, se seja a circunstância da enfermidade, se seja a circunstância no hospital, na sala de cirurgia, que seja uma circunstância numa cadeia, que seja uma circunstância que seja fora de casa. Não, irmão. Deus está dizendo: confie em mim, que eu sou aquele que posso colocar todos os seus inimigos diante de você. Aleluia. Mas a palavra é essa nessa noite: tão somente se esforce e tem de bom ânimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama mais a atenção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aqui em Josué, capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor, no seu versículo 14, é lindo demais. A Bíblia diz que agora Josué, louvado seja o nome do Senhor, olha para o povo e dá uma ordem, para que o povo se levantasse e isse em direção ao Jordão. Até então, aleluia, ninguém estava entendendo qual era o profundo chamado do Senhor. Mas aqui o próprio Deus fala com Josué. Olha aqui no 14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram como havia temido aleluia, a Moisés, e todo o dia da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é Deus dizendo hoje, nessa noite, para mim e para você: você, aleluia, que está triste e abatido. Muitos olham para você desconfiado, achando que você, aleluia, ninguém é nada. E o meu Deus e o seu Deus é encarregado, incumbido, aleluia, de apresentar a sua vida e o seu ministério diante daqueles que duvidam do que Deus pode fazer na sua vida. É Deus dizendo: tão somente se esforce
esforce e tem de bom ânimo, que eu apresentarei, aleluia, o chamado diante daqueles que duvidar do que eu posso fazer na tua vida. Aleluia. Mas você tem que se levantar, você, aleluia, tem que ter atitude. Homem, mulher, você que está parando aí o seu chamado, você que faz dias, aleluia, que não ora mais, que não busca, que não tem uma intimidade profunda com o Senhor, Deus está dizendo: ei, levanta-te e tem de bom ânimo, aleluia, porque o seu chamado, aleluia, não é você que faz, sou eu, aleluia, que designo e coragem, aleluia. A coragem tem que sair de você. Glória a Deus. Porque eu apresentarei diante dos olhos que duvidar do chamado que você carrega, aleluia. Deus, o que me chama mais a atenção é que Josué, aleluia, depois que Deus apresenta Josué no meio da arraial, todo o povo passa a temer. Glória a Deus. Todo o povo passa a entender que Deus era com ele. Aleluia, Espírito. Amados irmãos, muitas das vezes o testemunho nós temos que carregar. Para onde a gente for, o lugar que a gente pisar, nós temos que carregar nosso testemunho. Eu me lembro de uma passagem que eu li, aleluia, sobre, louvado seja o nome do Senhor, um leproso. A Bíblia diz que esse leproso, aleluia, estava no caminho e Jesus estava no monte, junto com a grande multidão. E ele observa o cenário, ele sabia que se ele encostasse ali em Jesus, aleluia, ele podia ser apedrejado, podia ser morto. Aleluia, para ele ali tinha acabado a vida dele, porque a lepra naquele tempo, aleluia, era uma doença contagiosa, uma doença, aleluia, que não tinha mais cura. Mas ele entendia, aleluia, que o momento oportuno ele tinha que adorar o Senhor. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele desce do monte das configurações, aleluia, do ensinamento do sermão. Quando ele desce ali, a Bíblia diz que aquele, aleluia, leproso, ele reúne uma coragem muito linda. Ele quebra as barreiras, ele não quer saber da multidão que está ali, ele não teve medo de ser apedrejado, ele não teve medo do que o povo dissesse: não chegue perto não, você está leproso. Não. A Bíblia diz que ele se ajoelha dos pés de Jesus e adora ele. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que está faltando para você, aleluia? Se levantar da onde você está parado aí nesse momento, é você adorar o Senhor. Não importa qual seja a circunstância, não importa se o seu coração está sangrando, não importa qual foi a palavra, aleluia, que ia bater o seu ânimo, não importa qual seja a circunstância, Deus está dizendo hoje: me adore em espírito e em verdade, aleluia. E a Bíblia diz que ele ainda, o que me chama mais a atenção, que ele diz: mestre, se tu queres, me torne limpo. Meu Deus, que humildade daquele homem. Que humildade daquele homem de entender, se Deus, aleluia, curasse ele, e ele era Deus. Se Deus não fizesse, Deus era Deus do mesmo jeito. Aleluia. Sabe o que está, aleluia, faltando, aleluia, na vida de nós hoje, nessa noite? É a gente entender, se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. Glória a Deus. Mas a gente deixamos de adorar por causa de uma pequena circunstância, de uma pequena adversidade, de um pequeno desânimo. Já parou para pensar que nesse momento, na turbulência do exército levantando contra você, você parou de adorar? Você parou de buscar o Senhor? A Bíblia diz, aleluia, que Deus ele dá uma ordem para que Josué meditasse de dia e de noite. E Deus está dizendo: ei, medite de dia. Se você não puder, está com pouca força, medite de tarde. Se você não puder, medite de noite, mas não deixe de meditar. Aleluia. Não deixe de falar comigo. Glória a Deus. Irmãos, eu passei, acho que eu tenho um pouco de tempo aqui. Pastor, me deu até que horas, pastor? 40. Pronto. Eu tenho tempo aqui ainda. Irmãos, eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Irmã, Vera, eu tive num leito do hospital em 2024. Eu tive um acidente de moto, o pastor sabe. E eu passei um momento muito difícil na minha vida. Me faltou coragem, me bateu desânimo naquele hospital. Eu procurei pessoas próximas, não vi. E ali, irmão, na sala de cirurgia, aleluia, pelo momento, oh glória,
Meu Deus, que palavra poderosa Deus está me dando aqui. Pelo momento eu esqueci que o próprio Deus, ele me prometeu, aleluia, que eu tinha que passar aquilo ali para amadurecer, para me ter uma conexão diferente com ele, aleluia. E no meio da minha cirurgia, eu me apavorei, me levantei, e ali foi sangue para tudo que é lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Daqui a pouco E eu perdi a conexão ali com o Senhor, porque eu esqueci da promessa dele, meu pastor Alex. E eu fiquei nervoso, a ansiedade bateu no meu coração. E eu fiquei transformado ali, aleluia. E eu perdi a conexão com o Senhor, deixei de acreditar pelo momento. Isso acontece nos dias atuais. Nós passamos por turbulência que às vezes nos faz esquecer, aleluia, da promessa do Senhor. E quando eu estava ali naquela sala, naquela cirurgia, o remédio passou, fez o efeito. Eu ainda em tratamento cirúrgico. E o remédio passou e eu me levantei. Eu me lembro como se fosse agora. Eu me levantei atordoado, pescoço inchado. Eu sentia isso. Aberto de um lado, eu tenho um foco aqui. E quando eu me levantei, o médico disse: ei, você não pode se levantar, a cirurgia não acabou ainda. Aí perguntaram, não deram remédio a ele certo não? Aleluia. Por que ele se levantou agora? E eu disse, não, eu quero sair daqui, eu vou morrer. A ansiedade bateu, pelo momento eu esqueci, aleluia, que o próprio Deus tinha me dado uma promessa e disse que eu ia ter que passar por aquilo ali, aleluia. Há momentos das nossas vidas que Deus vai permitir que nós passamos por uma tristeza, que nós passamos por uma adversidade, mas não é para nos abater, não é para nos matar, é para que eu e você crie uma conexão com Deus. Deus permitiu que Josué ficasse triste, mas naquele momento foi o momento mais oportuno e Deus apareceu para ele e disse: ei, Josué, tenha de bom ânimo, aleluia. Foi na sala do hospital que Deus falou comigo, através da minha esposa. Minha esposa me deu uma sacudida assim: ei, eu não estou conhecendo você. Quem é você aí? Foi na hora que eu parei, eu disse: meu Deus, eu tenho que confiar, eu já passei pela cirurgia, deu tudo certo. Aleluia. Eu agora estou aqui, irmão. Desde o começo do meu acidente, Deus, ele cuidou de mim. Mas para aquele momento, aquele pequeno, curto espaço de momento, eu esqueci que Deus foi que me deu a promessa. Muitas das vezes eu e você esquecemos da promessa do Senhor. Achamos que o caminho vai ser fácil, não vai ser fácil não. Há momentos das nossas vidas que nós vamos passar por aflição, mas tem de bom ânimo. Oh, aleluia. Aleluia. Irmão, eu estou falando aqui, aleluia, um testemunho vivo do que eu passei. Eu cheguei dentro da sala de cirurgia ali, no Nestor Piva. Todo mundo conhece o Nestor Piva, é abarrotado. Mas antes, no sábado, na consagração da minha igreja, eu estava sã ainda. E Deus usou uma profeta lá, que é minha sobrinha Graziela, e o meu irmão. E disse assim: olha, por esse dia tu terás um acidente de moto. Bem assim do jeito que eu estou falando, irmão. Estou no rádio, eu estou em casa ouvindo. Tu terás um acidente de moto, mas não se preocupe não, que não é para sua morte. Tenho eu algo com você. Aleluia. Irmão, se passou segunda, irmã Vera, se passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo. Domingo era minha folga, não peguei, eu trabalho de moto. Trabalhava de moto. E eu fui para cá, fui para a igreja. Quando foi 7, eu me lembro como se fosse hoje, 7h35 da noite, o pregador liga: irmão, eu estou aqui perto do Açaí e não vou saber como entrar aí. Você tem como você me pegar na beira da pista? Tem, irmão, tem sim. Peguei minha moto e saí. Uma pista que eu conheço como ninguém, que eu passo ali todos os dias durante 8 anos, para lá e para cá. Foi aquela pista que eu caí. E eu tenho experiência, eu rodo todo dia. Eu tenho 15 anos que eu rodo de moto. Aleluia. Quando chegou no quebra-mola, passei o ônibus, um cachorro passou na frente, eu perdi o controle, me assustei, não sei. E quando eu vi, eu estava no chão. Mas aí, quando eu estava caindo, eu me lembrei da promessa do Senhor. Aleluia. Sabe o que está faltando nas vezes para que a gente se levante?
é a gente se lembrar da promessa que Deus fez para nossas vidas. Porque Deus não é filho do homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, aleluia, algo acontece porque Ele zela pela palavra dEle. Aleluia. Irmãos, quando Ele disse a mim que ia tomar de conta, irmão, eu não tive um só arranhão sequer. Eu caí 4 metros de distância de onde eu bati a moto. O capacete rachou no meio. Quando eu caí, eu senti um estalo forte, fazer plá nos meus ouvidos. Eu disse, pronto, eu morri agora. Mas como é que eu morri se eu estou falando? Então eu acho que Deus já me levou para a glória. E eu caí no chão e saí arrastando, a moto caiu por cima de mim. Quando Deus disse a mim que ia tomar conta de mim e não ia deixar que nada acontecesse de ruim, mas que eu ia ter que passar por aquilo ali, irmão, primeiro começou com minha moto não teve nada. Não gastei nada nela. A queda foi tão violenta que o capacete rachou no meio. E o impacto foi tão grande que minha clavícula quebrou no meio. E o ônibus parou. E o povo começou a olhar. E Deus ainda me permitiu me levantar. Me sentei lá, peguei o celular, não teve nada com o celular, liguei para meu irmão. Disse, olha, diga o povo que não aconteceu nada não. Venha você pegar a moto que eu vou para o hospital. E primeiro Deus já fez assim. Sabe como foi que Deus disse? Deus, ele zela pela palavra dele. Ele disse o que a mim no começo? Vou eu cuidar de você. O pregador ia na quinta, na quarta. Trocou para o domingo, porque o acidente ia ser no domingo. Se ele não fosse para lá, eu ia sofrer esperando uma ambulância. Depois tudo isso veio na minha mente, que Deus fez eu me lembrar. Se o pregador viesse na quarta-feira, no domingo eu ia sofrer. Porque a ambulância ia demorar a chegar. Mas o rapaz foi de carro. Quando chegou lá, não demorou nem 10 minutos ele chegar. Ele me botou dentro do carro e me levou para o Nestor Piva. Quando ele chegou lá no Nestor Piva, ele disse, irmão, eu só saio daqui com você. Deus colocou no meu coração, se você sair de manhã, eu saio de manhã com você. Se você sair meio-dia, eu saio com você. Se você sair meia-noite, eu só saio daqui com você. Deus mandou cuidar de você. Quando eu cheguei na sala do hospital, que eu ia ser, aleluia, atendido pelo médico, tinha um homem lá, carequinha assim que nem meu pastor. Ele saiu de dentro da sala, ele não tinha nem me visto, pastor. Isso é coisa de Deus, irmão. Ele saiu de dentro da sala, todo arrepiado. E disse assim, irmão, você é cristão? Eu disse, sou. Eu estava, olha, veja que coisa linda. Eu estava dentro da sala com um médico, atendendo um paciente, e Deus me fez eu sair de lá de dentro para vir tomar conta de você aqui. É Deus ou não é? Aleluia. E meu Deus disse que era para tomar conta de você. Ainda digo mais, a palavra que ele falou ainda está de pé. Você não, aleluia, não vai sofrer. Me deu morfina, aplicou a morfina em mim, eu já não passei a sentir dor. Ele disse, agora eu vou colocar você no melhor médico do estado de Sergipe, o melhor ortopedista. Me levou para lá, o rapaz olhou para mim e disse, eu vou lhe operar. O outro disse, não opera não. Não vou lhe operar. E a gente bem sabemos que dependendo do SUS, passa dias e dias. Eu ouvi no jornal que um rapaz passou quase 5 meses para ser operado. E a minha operação foi em 3 dias. Para a glória. Aleluia, para a glória do Senhor. E quando eu cheguei lá, irmão, para resumir, para eu entrar para a palavra, até Danone eu tomei dentro do hospital. Mesma coisa incrível, pastor Alex. Eu esqueci, minha esposa na agonia não sabia, não tinha ventilador. Hoje não, hoje tem todo amparo lá. Eu fui fazer a segunda cirurgia lá, eu vi que tem todo amparo. O ar-condicionado tá uma maravilha. Eu agradeço a Deus pela equipe médica ali que me atendeu super bem. Me cuidou muito bem de mim, eu não tenho nada a dizer de lá, daquele hospital foi muito bem cuidado. Mas da outra vez não tinha nem ventilador. E Deus me fez um irmão sentar, deitar no meu lado também a camada, ele quebrou os dois braços. E a mãe dele levou um ventilador enorme e colocou para nós lá. Meu irmão, Deus é lindo. E eu tô 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses afastado. E Deus, até aqui, Deus tem me sustentado. Até aqui não tem deixado faltar nada. A minha vida continua sendo a mesma. Deus levantou, aleluia, pessoas para me ajudar, meu pai e minha esposa. E Deus também vai levantar pessoas para te ajudar. Você que está aí caído. Você que está aí triste, desenganado,
triste por causa de uma situação, Deus está dizendo hoje, nessa noite aí, eu sou o Deus, aleluia, de levantar aqueles que estão caídos. Eu sou o Deus, aleluia, de dar oportunidade àqueles que estão achando que não tem oportunidade mais. Deus é o Deus, aleluia, de levantar aqueles que estão achando, aleluia, que o ministério está morto, está acabado. Deus está dizendo, então somente se esforce e tem de bom ânimo. Mas eu tive que me esforçar e entender que as promessas do Senhor são maiores e melhores do que os meus pensamentos. E eu entendi que era necessário eu passar por tudo isso, para que hoje, aleluia, eu amadurecesse no meio do Evangelho. Aleluia. E eu tinha que entender isso. E Josué, quando passou a entender, Deus apresentou o ministério dele diante de todo o povo. E o povo passou a respeitá-lo e admirá-lo. O homem tinha tanta, aleluia, vou finalizar aqui. O homem tinha tanta, aleluia, intimidade com o Senhor, que o homem até mandou parar o sol e a lua, irmão. Bem assim, é você, qual é, aleluia, a circunstância que está tentando parar, é você que tem que dar voz. Não é a circunstância que tem que dar voz para sua vida, não. É você que tem que dar voz e determinar para que isso pare na sua vida. Para que a obra pare, para que a obra continue, você precisa abrir a sua boca e dizer, aleluia, eu detenho isso aqui que está tentando parar o meu chamado. E nessa noite, amados irmãos, a Bíblia diz que Josué foi bem sucedido aonde ele passou. E todas as guerras que ele enfrentou, o muro de Jericó, a cidade de Ai, aleluia, os reinos, oh glória, de Jerusalém, todos foi abaixo, porque o Senhor fez cumprir aquilo que ele prometeu. E nessa noite, o meu Deus, o nosso Deus que estamos aqui, adorando esse Deus maravilhoso, nessa bancada maravilhosa, que presença linda do Espírito Santo neste lugar, está dizendo nessa noite, eu também vou colocar diante de você todos os seus inimigos. Eu não estou dizendo não é carne não, irmão, não é sangue não. Estou dizendo principado e potestade. É aqueles que se levantam para parar o chamado que Deus colocou na sua vida. E nessa noite, Deus está dizendo, tão somente se esforce e tenha de bom ânimo. Aleluia. E eu quero agradecer a minha oportunidade. E quero dizer ao pastor Alexandre, e o nosso pastor, aleluia, e a nossa irmã Vera também, que eu estou à disposição da obra. Estou aqui, aleluia, para se somar. Aleluia, porque grande é a seara, né? Poucos são os ceifeiros. Aleluia. Aleluia. Nem que seja com pouca força se arrastando. Mas eu estarei à disposição da obra. Sabe por quê? Porque quem me levantou, quem me capacitou e quem me tirou da lamaçal do pecado, do fundo do poço, aleluia, é um Deus tão maravilhoso. É um Deus que, aleluia, que transformou a minha vida por completo. Restituiu tudo aquilo que eu perdi. E eu não tenho como pagar, a não ser fazer a obra dele com amor e com dedicação. Não importa quem vai falar, não importa, aleluia, quem vai ser contra. O importante é que Deus conhece o meu coração. E eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Eu quero agradecer ao pastor Alexandre, que me ligou e eu disse, estou bem, irmão, vou sim, em nome de Jesus. Pode contar comigo, meu irmão. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.